Paz e bem, sejam bem-vindos a este vídeo. Neste canal vamos prosseguindo com esta série sobre os estigmas de São Francisco. Nesse vídeo nós queremos aprofundar um pouco o sentido da experiência de Francisco no Monte Alverne, quando recebeu em seu corpo as marcas da paixão. Nós lembramos que Francisco vai fazer a sua quaresma em honra a Nossa Senhora e São Miguel Arcanjo, e quando ele sobe o Monte Alverne, vive um período muito difícil na sua vida, seja por várias enfermidades que ele enfrenta, como também as dificuldades que existiam dentro da ordem franciscana, né? Da ordem dos frades menores. Muitas disputas, muitas dificuldades internas que, de alguma forma, causam uma grande perturbação ao espírito de Francisco, que vive todas essas contradições que aconteciam naquele momento com a ordem e com a sua própria saúde. Então é nesse estado que Francisco sobe ao Monte Alverne. Bem, nós lembramos que na primeira vida de Tomás de Celano, escrita lá em 1228, Celano vai dizer que Francisco, naquela experiência de oração, em que ele vê o serafim crucificado, ele não compreendia o sentido de tudo aquilo. Ele experimenta ao mesmo tempo tristeza e alegria em seu espírito, né? Porque ele tem essa visão, ele sente alegria, mas ao mesmo tempo ele contempla ali Cristo crucificado e ele sente a tristeza, a dor por estar ali diante do crucificado e, por fim, ele não entende aquilo que ele vive. Estava nessa situação, disse Celano, com a inteligência sem entender coisa alguma e o coração avassalado pela visão extraordinária. A gente pode pensar que também Francisco não entendia as situações que ele mesmo vivia, as dificuldades na ordem, as suas enfermidades. Assim como ele não entendia o mistério daquela visão, assim como ele não entendia o porquê, né, do Senhor ter sido crucificado, e isso lhe causava dor, ao mesmo tempo ele sentia alegria por tamanha graça que ali ele experimentava. Então é um misto de sentimentos que Francisco experimenta no Monte Alverne. Também Boaventura vai escrever assim: entendeu que, como tinha imitado Cristo nos atos de sua vida, assim deveria conformar-se a ele nas aflições e dores da paixão antes de passar deste mundo. Francisco conhecia o Cristo crucificado, meditava o mistério da paixão e, de alguma forma, diante das dificuldades que ele enfrentava, nessa visão ele vai compreendendo que ele também precisa, de fato, passar pelas aflições e dores da paixão antes de passar desse mundo, identificar-se totalmente a Jesus Cristo, mesmo que ele não compreenda muitas coisas, assim como nós também não compreendemos muitas coisas, mas ali no mistério do Senhor crucificado se manifesta o mistério da sua entrega, do seu amor por nós. E Francisco percebe que deve se identificar a tão grande mistério. Um outro testemunho importante sobre os estigmas está num texto chamado Atos do Bem-aventurado Francisco e seus companheiros, escrito por volta de 1327 e 1340. É um texto bem tardio, bem posterior, mas que resgata muitas tradições que remonta, segundo os estudiosos, a Frei Leão. O texto diz assim: se diz que Francisco foi com outros frades ao Monte Alverne, né? Mas ordenou aos frades que nenhum se aproximasse deles, nem permitisse que fosse alguma outra pessoa a não ser Frei Leão, porque tencionava fazer ali a quaresma do Arcanjo Miguel. Então o texto está dizendo que Francisco foi com alguns frades até o Monte Alverne, mas pediu para que eles ficassem num determinado lugar, enquanto Francisco subia mais ainda adiante, sozinho. E de vez em quando ele autorizou Frei Leão a se aproximar. E aí o texto continua dizendo que, embora Frei Leão guardasse o santo silêncio, ele às vezes espiava São Francisco, o que São Francisco estava fazendo. E aconteceu que, numa certa vez, na referida quaresma, Frei Leão foi chamar São Francisco para as matinas, para a oração da manhã, que Francisco permitia que nesse horário eles rezassem junto, então como costumava. E São Francisco não respondeu.
Percebeu, Leão, a luz do luar, cujo esplendor entrava pela porta que o santo não estava na cela. Achou que ele estava orando lá fora e, procurando pelo mato aqui e ali, ouviu-o falando. Aproximou-se para ouvir o que ele dizia e, ajudado pela luz da lua, viu o santo de joelho, com o rosto voltado para o céu e de mãos elevadas para Deus, e dizendo estas palavras: Que sois vós, meu dulcíssimo Deus, e que sou eu, vermezinho e pobre servo seu, e repetia sempre isso sem dizer outra coisa. E aqui esse texto nos traz, né, o centro da oração de Francisco num dos dias em que ali ele estava no Monte Alverne. Quem sois vós, Senhor, o Altíssimo? E quem sou eu, tão pequeno? E o texto continua dizendo assim: E São Francisco, como amava muito o Frei Leão, por causa de sua pureza e mansidão, explicou-lhe: Ó Frei Ovelha de Jesus, é como Francisco chamava Leão, naquilo que escutastes e vistes, foram-me abertas duas luzes, uma sobre o conhecimento do Criador e outra sobre o conhecimento de mim mesmo. Pois quando eu dizia, que és tu, Senhor, e que sou eu, estava em certa luz de contemplação, na qual via o abismo da infinita bondade divina e o abismo deplorável da minha vileza. Por isso eu dizia, que és tu, Senhor, somo bem, somo sábio, somo clemente, para visitares a mim, que sou vil e um vermezinho pequeno, abominável e desprezível. E aqui então nós vemos que Francisco ali mergulhava na contemplação da grandeza da bondade de Deus e na sua pequenez. E o que eram então as dificuldades que ele enfrentava diante da grandeza do amor de Deus que se manifesta na criação, que se manifesta em Cristo crucificado? O texto narra a aparição então dos estigmas e completa dizendo assim: Mas ainda não se sabe tudo sobre o porquê apareceram os estigmas em Francisco. Mas, como ele mesmo revelou a seus companheiros, isso vai passar para o futuro como um grande mistério. E assim foi. E termina o texto dizendo: Frei Tiago da Massa ouviu essa história da boca de Frei Leão, e Frei Ugolino do Monte Santa Maria da boca do Frei referido Tiago. E eu, que estou escrevendo, ouvi da boca de Frei Ugolino, homem bom e digno de confiança. Então são tradições que foram sendo transmitidas, né? E que nos mostram então aqui o centro da oração de Francisco, a grandeza e a bondade de Deus e a sua pequenez. E na sua pequenez as dificuldades que ele enfrentava, o que eram diante da grandeza de Deus. Então, aqui o texto nos exorta, né, no espírito de Francisco, a sempre nos colocarmos diante da grandeza da bondade de Deus. Nas nossas dificuldades e mesmo nas nossas alegrias, nos confrontarmos com Deus. O ser humano é o que é diante de Deus e nada mais, diz Francisco em outro lugar. E esse era o centro da sua oração. Bem, nós vamos ver então que dessa oração de Francisco, os estigmas que ele recebe, que o identifica, portanto, a Cristo, a paixão de Jesus que ele queria experimentar, a qual ele queria se unir, isso vai culminar com um grande louvor. No bilhete de Francisco a Frei Leão, nós vamos ter o testemunho que Frei Leão vai escrever de próprio punho, contando a experiência de Francisco no Monte Alverne, como nós vimos em vídeos anteriores, e o texto nos lembra que depois da visão e das palavras do serafim e da impressão no seu corpo das chagas de Cristo, compôs estes louvores, que estão no outro lado desta folha, os quais escreveu de sua própria mão, dando graças a Deus pelo benefício que lhe tinha feito, ou seja, daquela experiência do Monte Alverne, da experiência de ter recebido as chagas, Francisco vai escrever uma oração em poema. E assim ele escreve rezando: Tu és santo, Senhor, Deus único, o que fazes maravilhas. Tu és forte, Tu és grande, Tu és altíssimo. Tu és o Rei onipotente, Tu, Pai santo, Rei do céu e da terra. Tu és trino e uno, Senhor Deus todo bem. Tu és bom, todo o bem, o soberano bem, Senhor Deus vivo e verdadeiro. Tu és caridade, amor, Tu és sabedoria, Tu és humildade, Tu és paciência, Tu és formosura, Tu és mansidão. Tu és segurança, Tu és descanso, Tu és gozo e alegria. Tu és a nossa esperança, Tu és justiça e temperança, Tu és toda a nossa riqueza e saciedade, Tu és beleza, Tu és mansidão, Tu és o protetor, Tu és o nosso guarda e defensor, Tu és a fortaleza, Tu és a consolação, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa fé,
Tu és a nossa caridade, Tu és a nossa grande doçura, Tu és a nossa vida eterna, o Senhor grande e admirável, o Deus onipotente, o misericordioso e Salvador. E aqui nós vemos, portanto, que daquela experiência em que Francisco recebe tão grande prodígio, ele não fala do prodígio, ele fala tão somente de Deus. Ele volta-se totalmente a Deus em grande explosão de louvor, né? Isso é significativo, né? Se voltar-se a Deus como o fruto da experiência dos estigmas que ele experimentou e que ele recebeu. Um outro testemunho muito importante nós vamos ter de um texto chamado Das 5 Considerações sobre os Estigmas de São Francisco, de 1265. Esse texto nos traz uma informação que, embora não saibamos se é histórica de fato, nos revela o sentido profundo da experiência de Francisco com o crucificado e que traz também tradições orais que chegaram àqueles que escreveram esse texto, que diz assim. Ele narra que Francisco, quando estava no Monte Alverne, também pedia assim: ó meu Senhor Jesus Cristo, 2 graças te peço, que me faças antes que eu morra. A primeira é que em vida eu sinta na alma e no corpo, quanto for possível, aquela dor que tu, doce Jesus, suportastes na hora da tua paixão. A segunda é que eu sinta no meu coração, quanto for possível, aquele excessivo amor, do qual tu, Filho de Deus, estavas inflamado, para de boa vontade suportar tal paixão por nós pecadores. Ou seja, o texto nos diz que ali no Monte Alverne, Francisco pedia a graça de, sim, experimentar as dores da paixão, mas experimentar também o amor com o qual Cristo amou na cruz, para que Francisco fosse também capaz de amar com este mesmo amor. É isso que Francisco pede ali, a graça de amar como Cristo amou na cruz. É nessa experiência, portanto, da contemplação da cruz, mas sobretudo da contemplação do amor manifestado na cruz, que Francisco, nessa contemplação de amor, vai receber os estigmas, vai experimentar as marcas da paixão e ali também, associando as marcas da sua própria paixão, as suas enfermidades, as dificuldades que havia na ordem, mas pedindo a graça de amar como Cristo amou na cruz. Portanto, sendo capaz de, mesmo enfermo e doente, amar como Cristo amou, mesmo diante das dificuldades na ordem, amar como Cristo amou. Isso faz com que Francisco desça do Monte Alverne transfigurado, pacificado, reconciliado consigo, com o Senhor, com a ordem, com toda a criatura, com todas as criaturas, nessa experiência do amor do Cristo na cruz. Diz São Boaventura que, de fato, depois que o verdadeiro amor de Cristo transformou aquele que o amava em sua imagem, quando acabaram os 40 dias que tinha decidido ficar na solidão e tendo chegado também a festa de São Miguel Arcanjo, Francisco, o homem angélico, desceu do monte. Trazia consigo a imagem do crucificado, não gravado à mão em tábuas de pedra ou de madeira com artifícios, mas escritas nos membros da carne pelo dedo do Deus vivo, de São Boaventura. Mas podemos dizer porque antes isso estava marcado na sua alma. O amor deixa marcas. E a contemplação da grandeza do amor de Deus na criação e sobretudo no Cristo que se entrega até o fim, marcou profundamente a vida de Francisco, todo o seu caminho. E no Monte Alverne foi um momento singular de contemplação, de oração, de vivência desse amor, trazendo tudo aquilo que Francisco trazia, as suas dificuldades, as suas chagas, as suas feridas, toda a caminhada da ordem. E ali, naquela experiência de oração, contemplando a grandeza do amor de Cristo, Francisco se sente identificado a esse amor e procura se unir nas suas dores às dores de Cristo. E de novo, na contemplação desse amor, recebe os estigmas e ao mesmo tempo faz a experiência da grandeza da bondade divina manifestada em Cristo, ao qual ele se associa. Francisco desce transfigurado, trazendo as marcas da paixão em seu corpo, mas sobretudo trazendo aquilo que pediu, a capacidade de amar como Cristo ama na cruz. E aqui nós vemos, portanto, todo o significado da experiência de Francisco, centrada na contemplação da paixão, centrada nesse olhar a Cristo, pedindo para amar como ele ama, querendo de fato identificar-se a Cristo, unindo a Cristo também as suas chagas e
nesse amor, na grandeza desse amor, Francisco de novo transformado. Ele que toda a sua vida fez esse processo de conversão e de transformação, no Monte Alverne é como se chegasse a um grande ápice, né, que faz com que Francisco desça, né, de fato transformado, revigorado, renovado pela experiência que ali ele fez. Paz e bem.